Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 53, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, O Passe. Já estamos terminando, já nos encontramos na página 250. O próximo tema, Recordações do Passado. Esse tema também é maravilhoso. O livro todo, né? Mas para dar sequência, eu estou voltando duas linhas aqui. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: o passe, ele cura dores que julgam totalmente físicas. Então, você se lembra que já tecemos comentário a respeito. Nesse caso aqui, o espírito ali somatizado, com aqueles sentimentos somatizados, então, mesmo no campo psíquico, aliás, mesmo no campo vibracional do médium, o espírito ele sente aquela dor em determinadas regiões no seu corpo perispiritual, como se ele ainda estivesse no corpo físico. A impressão. Tudo não passa de impressão somatizada, né? Então, eu estou novamente fazendo um novo esclarecimento para que as pessoas não se percam nesse sentido, né? Então, repetindo, o passe cura dores que julgam totalmente físicas, pois localizam-se muito realisticamente em pontos específicos de seus perispíritos. Daqui em diante agora é sequência. Com passes, e nestes casos precisamos também de um médium que tenha condições de exteriorizar ectoplasma, poderemos reconstituir-lhes lesões mais sérias ou deformações perispirituais. Agora, isso é relativo. Isso é relativo. Por quê? Porque nós sabemos que, é lógico, existe várias classificações, existe várias classes de médios passistas, médios psicofônicos, mas é preciso entender que naquele momento em que o médio passista se propõe a aplicar o passe, ele sendo portador de mais energias ectoplásmicas ou menos energias ectoplásmicas, mais ou menos, não importa. Assistido ali a equipe física de médios por uma equipe espiritual nobre, né, ou nobres, o mais importante é o médium dotado de amor. Porque essa questão de que há necessidade de médios que tenham condições de exteriorizar ectoplasmas a mais ou a menos, isso é irrelevante. Não há praticamente necessidade de se preocupar com isso. Vejamos bem, o passista precisa ser dotado de amor, né?
se colocar no lugar daquele comunicante, ele precisa orar bastante, atuar com o amor em todos os sentidos, porque o amor, ele remove montanhas. Aí você pode me perguntar assim, mas que montanhas são estas? E eu posso te dizer, essas montanhas não são aquelas montanhas que nós vemos lá no horizonte. Não são montanhas externas, e sim as montanhas internas que trazemos em nós. Montanhas estas que podemos dizer orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, egoísmo, né? Já disse. Essas intemperanças todas, essas são as montanhas que nós trazemos no nosso interior, não é? Então, o médium passista, ele exteriorizando o ectoplasma a mais, exteriorizando ectoplasma menos. Pouco importa. O importante é o amor. O importante é a vontade de ajudar. O importante é o conhecimento. O importante é se colocar no lugar do comunicante, ali naquela agonia, naquela crise, naquela ansiedade, naquele sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque os mentores espirituais, os mentores espirituais da casa, eles sabem naquele grupo de médium se há ou se não há médios que exterioriza mais ectoplasmas necessários a aquelas realizações, aqueles tratamentos, aquele trabalho. Então, sabendo disso, os mentores, de que não há médiums ali com determinadas qualidades, os bons espíritos, eles providenciam no laboratório do mundo espiritual esses elementos todos, e ali durante o trabalho de desobsessão, eles aplicam esses elementos imperceptível aos olhos dos encarnados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns estudos no plano espiritual, estas situações, estas orientações já me foram passadas. Às vezes, nós aqui no corpo físico, nós ficamos ali durante os trabalhos, preocupados excessivamente com determinadas questões, sem necessidade. Ai meu Deus, será que eu estou conseguindo? Ai meu Deus, será que eu possuo essa energia? Ai meu Deus, será que eu sou médium de efeito físico? Ai meu Deus, ai meu Deus. E a pessoa cai na invigilância do ai meu Deus e não realiza aquilo que ele precisaria ter realizado, né, durante os trabalhos. Então, apenas esse comentário para poder dar sequência. Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: com o passe, com o passe, os adormecemos. Então, com o passe que o espírito recebe ali, através do médium passista, nos trabalhos de desobsessão, o espírito praticamente ele adormece. Mas é preciso dizer que se não houver ali presente um médium passista, os mentores espirituais, eles têm recursos, eles possuem recursos para
adormecer o espírito sem que saibamos dos recursos que eles possuem. Deu para você entender mais ou menos assim? Eu gosto de esmiuçar bem mesmo para que não fique dúvida na cabeça das pessoas. Porque você sabe que, conforme eu estava conversando com uma amiga minha, você sabe que ensinar é uma arte, porque você tem que ter paciência. Então eu penso comigo que todo aquele que se instrui, auto se evangeliza para instruir, se ele não tiver esses atributos, essa paciência, preferível nem ter se instruído com o intuito de ensinar. Porque ensinar é uma arte. Aquele que ensina precisa ter paciência. Ele precisa recorrer a 1000 formas de fazer com que aquela matéria entre na mente da pessoa, do telespectador. Não é agir roboticamente e deixar o telespectador, o aluno, a ver navios, se vira, né? Não é assim. Então, quem tem a oportunidade de expor um tema, qualquer coisa, ele precisa ter um dom mais afinado, né? Que é essa responsabilidade, se colocando no lugar do telespectador. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, ó, Hermínio Miranda está dizendo assim, ó, com o passe, os adormecemos. Tá. Nós sabemos que se houver ali, se existir ali na reunião mediúnica, médios passistas dotados de efeitos físicos e que exterioriza, né, secreta ectoplasmas suficiente, os mentores espirituais, eles deixam que os médios façam o que tem que ser feito. Mas se os mentores perceber que não há nenhum médium presente que secreta de certa forma, né, expele, põe para fora esse ectoplasma para pôr o espírito para dormir, né, para adormecer o espírito, os mentores espirituais se encarregam desse fato, porque isso é fato, sem que os encarnados percebam. Ora, os benfeitores não são assim imprevidentes, imprudentes. Eles, vamos dizer o seguinte, eu vou usar um termo assim simbólico. Eles sabem que os médiuns têm algumas cartas em mãos, mas eles, os mentores espirituais, trazem as cartas deles também. Você sabe por quê? Porque se as cartas dos médiuns falhar, a deles não falham. Essa certeza eu tenho, absolutamente eu tenho essa certeza. Entendeu? Então, até porque, vejamos, isso é tudo informações, tudo é esclarecimento. Você pode pensar que os benfeitores confiam 100% plenamente nos médiuns. Se você pensa dessa forma, com todo respeito à colocação, você está super enganado ou enganada. Porque os mentores não acreditam em nós 100%.
mediante muitos trabalhos realizados, a ser realizados numa casa espírita. Eles não confiam em nós 100%, não. Eles não podem confiar em nós, porque nós nos encontramos no corpo físico com uma fragilidade, uma vulnerabilidade tão grande, mas tão grande, que através de um insignificante pensamento deturpado, podemos pôr tudo a perder. E os mentores espirituais, eles não agem dessa forma levianamente. Não. Os mentores espirituais, eles contam conosco. Eles contam. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Eles contam conosco. Mas que eles confiam nos médios, que eles precisam dos médios, não precisam não. É um direito teu manifestar o que você quiser manifestar, pensar o que você quiser pensar, mas os mentores espirituais, eles contam conosco, mas eles não precisam de nós. Essa é a realidade. Nós sim que precisamos deles. Ora, gente, nós quem precisamos de Bezerra de Menezes e de Euri Barçanufo? Nós quem precisamos de Jesus? Nós que precisamos de Deus? Nós quem precisamos do Anjo Ismael, de Francisco de Assis? Nós que precisamos do Espiritismo. Não é o Espiritismo que precisa de nós. Ah, mas o Espiritismo conta com a nossa colaboração em matéria de divulgação. Mas é preciso entender uma coisa, que ajudar a divulgar o Espiritismo também é uma caridade. Tá assim na doutrina, né? Divulgar o Espiritismo também não deixa de ser uma caridade para com o Espiritismo negativo. Divulgar o Espiritismo não deixa de ser uma caridade para com a gente mesmo, para com a própria pessoa que divulga o Espiritismo. É uma caridade, é uma oportunidade que ele está tendo de trabalhar. Porque o Espiritismo, você falando mal ou você falando bem, independente, ele é inatingível. É as leis de Deus. Então, mas os benfeitores precisam de nós, sim, Luiz. Eu respeito quem pensa dessa forma. Mas eu respeito você, meu bem. Eu respeito. Porque você não consegue, ainda não conseguiu entender que a nossa parcela de contribuição é mínima, insignificante. Mínima e insignificante. Eu acredito que a espiritualidade designa os trabalhos mediúnicos a nós aqui no corpo físico por misericórdia. Porque nós não possuímos capacidade adequada, condizentes à necessidade de muitos espíritos necessitados, conforme já dissemos em vídeos anteriores. Em 100% dos espíritos assistidos pelos benfeitores espirituais nas regiões umbralinas, eles nem ousam aparecer com 99% desses espíritos às casas espíritas, justamente por não ter médios capacitados
100% para auxiliar os mentores a auxiliar os espíritos sofredores. Então, de cada 100% dos espíritos assistidos nas regiões umbralinas pelos mentores espirituais, 1% eles trazem às casas espíritas para nos fazer caridade. Para nos fazer caridade. É a tal da misericórdia. Vamos conceder esse 1% a esse povinho que está no corpo físico, porque, coitadinho, se não for através, eles não melhoram, não. Mas 99% eles não comparecem, eles não trazem até nós, porque são casos terríveis. São casos terríveis, não generalizando, tá, gente? Porque você consegue entender que eu estou dizendo aqui que em 100% dos espíritos sofredores, 1% eles trazem aqui à Terra, eles trazem aqui até as casas espíritas. Então tem muitos centros espíritas trabalhando muito bem, muitos médios trabalhando, mas isso é 1% em 100% dos espíritos que os mentores acolhem, assistem nas regiões umbralinas. Justamente por falta de capacidade nossa, por falta de evolução, nós ainda não temos. Então, os mentores espirituais, eles contam sim com os médios, mas eles não confiam plenamente. 100% eles não confiam 100% nos médios, devido à nossa vulnerabilidade, devido à nossa indisciplina, devido às nossas fraquezas, devido aos nossos vícios, devido aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Confiar 100% ao médium uma determinada tarefa é correr o risco de pôr tudo a perder. Olha para você ver como são as coisas. Um médium nasceu, reencarnou aqui na Terra para poder auxiliar Francisco Cândido Xavier, trabalhando em parceria. Chamava-se, porque já desencarnou, Valdo Vieira. Pois bem, Valdo Vieira foi um ser preparado pela espiritualidade maior para ajudar numa parceria, para trabalhar, tinta também, ai meu Deus do céu, para trabalhar numa parceria com Chico Xavier aqui na Terra. Mas em determinado momento, Valdo Vieira não aguentou o ritmo de Chico Xavier, porque Chico Xavier, além de não ter casado, né, com uma mulher, né, na igreja e tudo mais, no civil, Chico Xavier não dormia praticamente. Chico Xavier em uma noite dormia 1h30, 2 horas, e Valdo Vieira, acompanhando o Chico aquele ritmo, chegou um momento que não aguentou. A história é muito longa, eu vou parar por aqui. Então, ficou a responsabilidade toda nas costas do Chico. Agora, Chico, não vou dizer que foi grande, não. Chico é grande. Nós não temos capacidade, não temos condições morais, evolutivas, para entender, compreender e saber de fato quem foi e que é esse ser. Quem é esse ser? Nós não temos. Ele é muito evoluído, porque para fazer o que ele fez, e outra coisa, Chico Xavier, ao desencarnar, elevou muito mais com ele conhecimento
do que todo aquele conhecimento que ele deixou aqui no corpo físico. Em 100%, ele deixou apenas 5% aqui na Terra, através dos 418 livros na época quando ele desencarnou. Agora está mais de 500 e tantos, mais livros que estavam guardados em cartórios e também em algumas federações, que foram sendo editados e reeditados. De forma que ele deixou 5%, a obra de Chico Xavier, em 100% resume-se em 5% só ele deixou aqui para nós. 95% ele levou com ele. Por quê? Porque ainda somos pobres de espírito, não temos condições, capacidades de absorver 95% a mais que ele fez por nós aqui. Então é mais ou menos nestas condições, com o passe, os adormecemos. Essa é a sequência do próximo vídeo.